Olá pessoal, nessa prática aqui a gente vai utilizar os dados que está em AM434 dados P11, né? Nossa prática 11, e a gente vai ter aqui vários arquivos shapefiles, né? Para a gente utilizar aí durante a nossa prática. Então agora aqui eu estou com o ArcScene aberto, ok? Ele me pede que a tela de entrada aqui, se eu quero abrir um projeto branco, então eu posso fechar, que já vai estar um projeto branco. Primeiro passo aqui, eu vou vir em salvar, né? Posso vir em File, Save, ou então clicar aqui no botãozinho de salvar. Eu vou salvar lá na minha pasta. Então vou salvar aqui dentro de prática 11, onde eu vou colocar aqui maquete digital. Maquete 3D, ok? Vou colocar aqui maquete 3D, vou clicar em salvar. Aqui, pessoal, você pode ver que o ArcScene é a mesma cara aqui do ArcMap. Eu vou ter aqui o menu, né? File, com a mesma questão de criar projeto, salvar projeto, imprimir, exportar aqui, propriedades aqui do documento aqui do ArcScene. Então vou clicar aqui, você pode ver que ele está salvando, não está salvando em modo relativo. Eu vou marcar aqui para ele salvar em modo relativo, ok? Vou aplicar e dar ok. Tem a parte de edição aqui, visualização, né? Que a gente vai ter aqui as configurações de visualização, gerar gráfico, o screen, tela inteira aqui, o status bar e a propriedade aqui do scene, né? E a propriedade aqui do data frame. Você pode ver que não tem como a gente criar aqui vários data frames, né? Só tem um data frame aqui, que é esse scene layer, ok? Então vou ter aqui o bookmark, que vai ser os marcadores de visualização. Depois eu tenho ferramentas de seleção, né, por atributo, localização e outros. Depois tem um menu de geoprocessamento, igual eu teria lá no ArcMap. Depois eu tenho aqui as ferramentas de customização, que eu tenho as barras de ferramenta, que já vem aqui o 3D Analyst, o Tools, o Standard, já está habilitado aqui para mim. Eu posso colocar outros aqui, né? Já vem aqui as extensões, já está aqui o 3D Analyst. Vou deixar padrão, vou fechar. Aqui a gente tem aqui também as opções do ArcScene, né? Onde mesma cara do ArcMap, você pode colocar aqui, se você quer mostrar aquela tela de entrada, o splash ali, só com aquele ArcScene, e tem também a opção aqui do zoom in, né? Então zoom in ou zoom out de acordo com que você sobe ou desce a barra de rolagem aqui do scroll do mouse. Tem outras questões aqui de metadado, tabela, raster e CAD, ok? Vou fechar aqui. Depois o window também, se adicionar uma nova janela de visualização, tabela de conteúdos, o catalog e o help. Okay? Depois a gente tem essa barra aqui de ferramentas standard, okay? Que ela vai ter aqui do lado salvar, copiar, adicionar dados, adicionar outra visualização, tabela de conteúdos, o catalog, a procura, o Arc2Box, okay? Que você pode até habilitar aqui já. Tem o script de Python, o Model Builder. Então já vou colocar ele aqui no cantinho, vou deixar para ele esconder. Eu tenho também essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Tools, que vai ter bastante comandos de visualização diferentes aí do que o do ArcMap, né? Já que a ideia aqui é visualização 3D. Lembrando, pessoal, quando a gente fala 3D, a gente está visualizando a tela do computador, que é 2D. Então, na verdade, alguns autores chamam até isso de 2D e meio, porque a gente está vendo em perspectiva aqui, para dar uma noção de 3D, né? 3D, se você tivesse aqui com óculos 3D, coisa do tipo. E essa barra aqui já vem a barra do 3D aqui, Analyst, já fica aqui também pra gente, beleza? Primeira coisa aqui, eu vou adicionar meus dados aqui. Então vou clicar em adicionar dados, vou criar uma conexão com a minha pasta aqui. Então vou lá na minha pasta, vou lá na prática 11, prática 11 e dá OK.
Bom, então já está aqui prática 11. O que eu vou adicionar aqui para mim? Primeiro a gente vai adicionar aqui a curva de nível 2D. Então a gente pode adicionar esse cara aqui. Você pode ver que a representação aqui é um pouquinho diferente e o ponteiro do mouse aqui, do zoom, já é esse ponteiro do Navigate. Esse ponteiro do Navigate você consegue ver, ok? Dessa forma assim. Fazendo um paralelo com o CAD, ok? É como se fosse o 3D Orbit lá no CAD, esse comando aqui do Navigate. Então, pessoal, eu vou ter aqui esse cara aqui. A princípio, eu vou configurar, transformar essa curva aqui para 3D para a gente começar a ver as ferramentas de visualização, ok? Então, o primeiro passo aqui é converter essa curva de nível, que só abrir a tabela de atributos aqui, vocês podem ver que ela vai ter aqui, ó, altitude, tem um campo de altitude, beleza? E se eu abrir também a propriedade dela aqui, ele vai falar que ela está em 2D, né? Se eu for aqui em Source, vou ter aqui, ó, então, sistema projetado, tal. Então, não tem informação nenhuma de 3D aqui, ó. Coordenada tem valor Z? Não, ok? Sem valor Z. Você pode já de cara perceber que também tem algumas abas a mais na propriedade de layer aqui no ArcScene, né? A gente tem aqui, ó, o geral, né, a origem, seleção, display, simbologia, campos, o query, o join, o HTML pop-up, isso e o time, tudo isso tinha lá no ArcMap. Agora a gente vai ter algumas outras aqui, por exemplo, essa altura aqui, né, esse referencial da altura, tem também a renderização e tem também a questão da extrusão. Vou explicar isso depois aqui com calma. Bom, pessoal, para mim converter aqui uma curva de nível para 3D, eu vou utilizar aqui o 3D Analyst. Vou ter aqui o 3D Analyst no Arctobox, depois eu vou vir em 3D Feições e eu vou ter aqui, ó, e eu vou usar esse comando aqui, ó, Feature to 3D by Attribute, né? Então, vou usar esse comando que ele vai converter para 3D usando um atributo. Então, vou executar esse cara. Eu vou entrar aqui com minha curva 2D. Vou salvar ela na mesma pasta. Então, vou lá na minha prática 11. Vou colocar CN underline 3D. E a altitude aqui, o campo dela vai ser o campo altitude, ok? Então, vou configurar dessa forma e dar ok. Você pode ver, pessoal, que agora, ó, ele já gerou, já adicionou aqui para mim na tela. E olha o que aconteceu. Ele já está com todas as linhas já com a altitude definida. Então, se eu abrir a tabela de atributos, desculpa, a propriedade aqui, e for no Source, ele vai ver aqui, ó, que tem valores de 3D, de Z, né? Então, é basicamente dessa forma aqui que a gente utiliza. Então, aqui eu vou desabilitar essa curva 2D. Estou só com essa aqui, né? 3D. Você pode ver que essa ferramenta aqui de navegação, ele serve para isso. A gente mudar aqui o scroll do mouse, você vai dar o zoom in, zoom out, ok? E se você quer dar o Full Extend, vai ter o Full Extend aqui, okay? Que é esse globozinho que ele vai voltar ao padrão inicial. Beleza?